Bom, pessoal, hoje o assunto ele chama a atenção de todo mundo, que é a questão do medo, né? Hoje eu estou falando do carro, que eu adoro dirigir, e dirigir onde eu estou e volta aqui é maravilhoso. Mas esse tema do medo, ele atinge todo mundo quando o assunto é mudança, né? Fala em qualquer tipo de mudança na vida da gente, o medo vem. E assim, primeiro, para deixar bem claro que o medo ele é inerente a todos, né? Não é porque uma pessoa está em constante mudança, ou ela na vida, né? Ou ela se lançou para uma mudança de trabalho, ou de cidade, de país, né? Qualquer mudança extraordinária na vida, ou de estilo de vida, a pessoa decidiu largar o emprego e viajar, largar tudo e mudar de país, né? Essas pessoas, e aí eu posso falar por mim mesmo, elas também têm medo, né? E elas tiveram todos esses medos que as pessoas costumam trazer de volta, né? Às vezes até despejar de volta. Teve todos esses medos e enfrentou, né? O medo ele faz parte. E se você tiver medo de mudança, no final da vida você vai ter que tipo de memória, né? A pessoa que perdeu pro medo em cada chance que ela teve de enfrentar. E quando você enfrenta o medo, não tem outro resultado a não ser a vitória, porque você ganha. A gente ganha todos, né? Quando você enfrenta, você ganha. Quando você não enfrenta, você acha que não perdeu, né? Mas você perdeu pro medo. Então assim, a questão do medo, quando você traz uma abordagem para mudança súbita de vida, de estilo de vida, ela é inerente a todo mundo, a não só a quem não foi, como quem tá na estrada, quem tá na mudança, tá com medo o tempo todo, né? Então vamos lá, sobre a questão de criança, né? As pessoas usam muito esse aspecto para falar que mas é fácil para você que você, não falando de mim, né? Mas é fácil para esse casal, é fácil para essa pessoa, porque ele não tem filho. Eu tenho filho, se eu tivesse filho, ele não estaria viajando pelo mundo. Bom, eu tenho filhos e a gente saiu, né? A gente saiu do Brasil com os nossos filhos. Milhares de casais estão na estrada com os filhos, né? Então isso não é uma desculpa. E quando a gente decidiu sair do Brasil para vir pro Canadá, a minha esposa tinha muito esse medo. É claro que eu também tinha, mas ela tinha medo em relação mas é a escola das crianças, né? Mas eles vão se adaptar e tal. Então acaba que a gente naturalmente a gente acaba colocando sobre os filhos, né, os nossos medos, e que na verdade eles não existem. Então minha esposa tinha muito esse receio e eu explicava, né? Enfim, ela fez as pesquisas dela sobre a educação canadense e tudo mais, mas a preocupação era sobre a adaptação deles. E assim, não precisa nem falar que eles foram os primeiros a se adaptarem, né? As crianças, não houve problema de adaptação para eles, né? E na fase da idade que eles estavam, enfim, um estava com 8, o outro estava com 5, eles simplesmente chegaram no país. Enquanto eu e minha esposa estávamos lutando para se adaptar, eles imediatamente fizeram amigos no primeiro dia de escola. Em 3 meses eles nunca tinham tido aulas de inglês no Brasil, assim, né, em curso e tudo mais. E em 3 meses eles já compreendiam tudo que acontecia em volta deles, ao ponto da tutora que acompanhava eles no início falou que não precisava mais dela, né, e saiu. E com menos de 6 meses eles já estavam fluentes, né, falando fluentemente o inglês, né, de forma nativa, né? Nem os canadenses poderiam dizer que, ou conseguiam identificar que eles não eram canadenses nascidos, né? Então o medo em relação às crianças, ele é inexistente. Eles são os primeiros a se adaptar. Isso é a conversa com qualquer um que conversa aqui, de qualquer país, né? Que vem pra cá ou que sai. As crianças, elas não sofrem. Então não jogue seus medos, não use como desculpa as crianças para esconder os seus medos da mudança. Outro ponto seria a parte financeira. Bom, é óbvio que você tem que fazer um planejamento financeiro, salvar, guardar o máximo de dinheiro que você puder para uma empreitada
jornada que você vai fazer, seja de mudar de emprego, que às vezes você vai precisar sair de um emprego antes, ou aqui eu estou focando muito na questão de mudança de país, né? Se você está querendo fazer uma experiência fora, nem sempre quer dizer que você vai mudar definitivo, mas se você vai fazer uma experiência fora, você tem que ter uma reserva, obviamente. Se não tiver uma reserva, não dá? Não dá. Dá sim, porque você consegue chegar no lugar ganhando dinheiro, né? Você consegue chegar no lugar rapidamente, obter uma fonte de renda. Mas é óbvio que você tem que ter uma gordura ali que te permita. Só que as coisas não saem como planejado. E não adianta você planejar tudo, que vai sair tudo diferente, né? Então, quando eu saí, a gente tinha uma boa reserva. Ao ponto que, como eu tinha dificuldade da língua, né? Eu tinha muito receio, muito medo de começar a trabalhar numa língua que eu não entendia ainda e me colocar em situação vexatória e tudo mais, né? Então, a gente saiu com uma boa reserva e eu pensei, bom, eu saí para fazer mestrado, né? Então, quando o meu mestrado, o início dele era online, aí eu pensei, bom, beleza, online, né? Não vou estar tão exposto e não vou precisar trabalhar. Me programei para não trabalhar por um ano, tá? No primeiro ano, não trabalhar no Canadá. E se eu não, né? Enfim, eu não precisasse. E juntei essa reserva. Só que, cara, numa mudança como essa, com família, com filho, e a chegada, não importa o quanto você planeja, as coisas não saem como você pensa e você gasta às vezes muito mais do que você imagina, né? E principalmente porque a gente não tinha muito esse know-how, como não gastar tanto, né? Então, eu achei que ia ficar um ano sem precisar trabalhar, mas, cara, com 2 meses eu precisei trabalhar, porque senão eu não pagava as contas, tá? Então, assim, todo aquele medo, ele teve que ir embora, a necessidade, e eu enfrentei o medo e eu venci, né? Então, assim, eu resolvi, depois de 2 meses, cara, tem que fazer fundo de renda. Eu apliquei para um trabalho, e no dia seguinte eu recebi um telefonema me chamando, e fiz a entrevista, fiz o processo seletivo, né? Fui aprovado. Então, esse medo financeiro também, ele é superável, né? Você vai enfrentar essa questão do medo financeiro, porque ele não existe, principalmente num país com uma economia mais forte, né? Dificilmente você vai ficar desempregado. Você vai conseguir fazer qualquer coisa, né? Se eu tivesse que fritar hambúrguer no McDonald's, eu ia fritar hambúrguer no McDonald's. Enfim, fizemos coisas muito parecidas com isso, e coisas muito diversificadas para sobreviver, né? E a outra questão é a língua, né? O medo, né? Esse medo de estar num lugar que não é a sua língua nativa. E eu tive que enfrentar isso também. Primeiro nessa situação do trabalho, que eu tive que começar a trabalhar imediatamente, enfim. E, cara, eu trabalhava usando rádio, você imagina, né? E com diferentes sotaques, gente falando sotaques do mundo inteiro. Eu trabalhava com indiano, trabalhava com iraniano, trabalhava com chinês, né? Com o próprio canadense, cara, gente do mundo inteiro na equipe falando no rádio. Você imagina que loucura para entender isso, né? E o que era mais fácil de entender para mim era o canadense, porque ele realmente já estava acostumado a falar com quem não falava, né, o inglês originalmente. Eles já estão acostumados com isso, e também eles falam o sotaque de uma forma que a gente estudou antes, né? A gente já ouviu bastante o próprio americano em filmes e tudo mais. Mas enfim, essa questão do medo foi bem complicado, somente quando eu fui para a parte presencial do meu curso de mestrado. Você imagina, né? Você inseguro numa língua, tendo que apresentar, fazer palestra nessa língua. Então, assim, eu estava apavorado, eu não estava com medo, né? Quando eu fui para a parte presencial do mestrado, eu sabia que eu ia ter que dar palestra, eu tinha que dar aula, né? Eu estava apavorado, cara, apavorado, ao ponto de, entendeu? De não conseguir dormir, né? No dia seguinte tem uma palestra para dar, de 2 horas, velho. Eu não conseguia dormir, né? De tão nervoso, e passando a apresentação milhares de vezes, para eu não travar na hora e tal. E faltava muito vocabulário, mas, cara, eu venci, eu passei. Enfim, o medo da língua também você vai enfrentar.
quanto mais você se colocar numa situação fora da zona de conforto, o seu cérebro ele atua. Pelo menos para mim funciona assim, ele atua melhor. E a outra questão do medo, cara, eu posso trazer da mudança dentro do país também. Um outro medo que as pessoas falam, nossa, vocês são malucos, né? Que foi quando a gente decidiu sair de uma casa. A gente estava morando, na verdade, num basement, né? No porão de uma família. Eles alugavam a parte de baixo da casa, que era quase um porão, né? E a gente resolveu sair dali para comprar um trailer e morar num trailer, imagina, com 2 crianças, né? E a gente trabalhando, os 2 trabalhando, a gente decidiu. E eu posso dizer que foi a melhor decisão que a gente tomou, cara, uma das melhores decisões da vida, assim, em casal, né? Aquilo mudou tudo, né? Trouxe uma experiência fenomenal para a família, juntou a família de uma forma, né? Uniu a gente de uma forma inacreditável. E todo aquele medo que a gente tinha, cara, eu morria de medo, cara, e agora? Eu vou sair de uma casa num país com frio de matar, que eu não consigo suportar frio, assim, pra morar num trailer, tipo, eu não vou aguentar isso, né? Isso é coisa de canadense maluco, morar em trailer nesse inverno louco. Então, a gente tava com medo disso. E as pessoas questionam a gente também sobre isso, com toda razão, né? Tinha medo, claro que a gente tava com medo. Mas quando a coisa foi acontecendo, a gente viu que quando a gente estava dentro vivendo, cara, não era nada demais, né? E a gente passou bem, passou super bem ali. A gente morou no trailer mais de 2 anos, né? E quando a gente voltou pro Brasil, enfim, voltamos para morar em casa e tal, e agora de volta ao Canadá, nós vamos morar no trailer de novo. É uma opção nossa por agora. E a gente resolveu morar no nosso trailer. O nosso trailer ainda tá aqui e tudo, nós vamos morar nele. Semana que vem mesmo eu tô pegando ele e ele vai ser a nossa casa de novo, né? Então assim, a gente enfrentou esse medo. Não foi um bicho de 7 cabeças, né? A gente se adaptou super bem. E mesmo no inverno, entendeu? A gente conseguiu se adaptar, descobriu como que faz para isolar termicamente, como é que a gente poderia aumentar a eficiência energética do trailer para, né, fazer uma mescla entre gás e eletricidade para aquecer e tudo mais. Então, tudo isso foi um outro medo que a gente venceu também. Então, assim, todos esses medos que eu pontuei aqui, eles são medos que facilmente fariam a gente não se lançar, né? Não fazer. A gente não enfrentar a situação que estava se apresentando. Seria muito fácil a gente, pensando nas crianças, o nosso coração ia dizer que estava tudo bem, não fazer a mudança, né? Quando eu tive que a questão financeira, né? Que eu também não juntei tanto quanto eu deveria, mas se eu não fosse, tipo, você nunca vai ter o ideal, né? Eu achava que eu tinha um mínimo para aguentar um tempo, não era. E você nunca vai ter o ideal, né? Mas poderia não ter ido e fomos, né? Depois a questão da língua, imagina, eu ia perder, eu não ia fazer o mestrado, né? Eu não ia enfrentar porque eu ia ter que estar me expondo ali diante de pessoas da língua, né? Eu era o único estrangeiro. Não é comum estar no Canadá, pós-graduação, estrangeiro. É comum, geralmente quem vem de fora faz o college, né, para poder conseguir o visto de ficar no país e ficar no país. No máximo uma graduação, né? E o canadense, ele não faz muito, ele não parte muito para graduação, não. Muitos deles já começam a trabalhar quando acaba o ensino médio, né, o high school. Mas a pós-graduação você não tem imigrante, muito, tem pouco, né? Mas tem pouco. Eu era o único na minha turma, porque assim, geralmente quem chega na pós-graduação aqui é o canadense que resolveu estudar. Porque o imigrante que vem, ele vem com foco de ficar no país, né? E aí ele vai pro que é a primeira abordagem de ensino superior, que é o college ou a universidade, né? Mas ele não vai fazer pós-graduação porque é caro e aquilo ali não vai já ajudar ele a permanecer no país porque ele já conseguiu o que ele queria, né? E enfim, ele não vai colocar esse esforço. Então,
Eu estava numa turma onde eram todos canadenses e eu era estranho, mas fui muito bem recebido. Mas tive que me lançar nessa situação de, cara, eu aprendi na prática, né? Tanto o trabalho quanto o mestrado. Eu acabei me avançando na língua, me colocando nessas situações, né? E o trailer nem se fala, cara, porque quando a gente tomou essa decisão, a gente pagava uma fortuna para morar no basement de uma pessoa, de uma família, né? Uma grana. E aí quando a gente comprou financiado o trailer, com o equivalente do que a gente gastava de aluguel, a gente passou a juntar, porque assim, a gente foi morar num campground, né, com trailer, então pagava muito, um quarto, um quinto do que pagava no aluguel de um basement, para morar na floresta, né, para morar num lugar muito melhor. Então a gente, com o dinheiro que a gente gastava de aluguel, a gente passou a juntar aquele dinheiro e em um ano juntando aquele dinheiro, a gente quitou o trailer, ou seja, se a gente tivesse ficado no basement, a gente ia ter jogado todo aquele dinheiro no ralo, né? Simplesmente para morar num lugar tecnicamente precário, vamos dizer assim, né? De outra pessoa. Teria dado dinheiro para outra pessoa e a gente não teria propriedade, né? Ou seja, com um ano de aluguel a gente quitou o nosso trailer e hoje a gente tem uma casa móvel, né? Uma excelente casa móvel que a gente pode morar em qualquer lugar aqui com ela, né? E confortável. Então acabou sendo um investimento inacreditável. Hoje a gente tem essa opção. Inclusive foi essa aquisição que possibilitou que a gente tivesse o melhor emprego que a gente teve na vida no Canadá, né? Juntos, eu e minha esposa, porque a gente tinha moradia do trailer, possibilitou que a gente fosse contratado por uma empresa enfim, que era proprietária de um campground, que a gente morou lá, inclusive, sem pagar aluguel, porque a gente tinha o nosso trailer, né? Então, e foi a melhor experiência de trabalho que a gente teve no Canadá. Então, assim, é um vídeo justamente para trazer alguns exemplos de como o medo ele está presente na gente em todos os momentos da nossa vida, né? Qualquer momento que envolve mudança, e ele está presente em todas as pessoas, né? Nas pessoas que se lançam a fazer algumas coisas diferentes, como as que se abstêm porque talvez não querem se expor a esse medo, né? Então o medo existe, mas toda vez que você se lança a ele, você vence, não existe derrota. Porque não tem como você perder. Uma vez que você está na situação, você vai ganhar. O que vai fazer? Você vai sentar no chão e vai chorar? Entendeu? Você vai fazer o quê? Bom, tem gente que deve fazer isso, né? Mas não é isso que você faz. Quando você está numa situação enfrentando medo, o resultado final, por mais traumático que seja, é a vitória. Você vai passar por aquilo e vai superar. E as coisas vão acontecer no caminho. Não tem como ver você vai ver 2, 3 degraus na frente, mas você não vai ver os milhares de passos que você tem para enfrentar toda aquela situação. Aquilo ali vai aparecer no caminho, e na verdade as oportunidades e as portas vão se abrir quando você estiver lá. Enquanto você não estiver lá, você não vai ver nada. Você é um estrangeiro à situação, você não tem ideia de nada, né? E aí por isso nada se abre, você não consegue entender, compreender como as coisas vão acontecer. Então é isso, é uma reflexão só para, enfim, para mostrar que o medo faz parte da nossa vida, mas que ele não pode ser o motorista da nossa vida, o piloto da nossa vida, né? Quem é o piloto da nossa vida é a nossa mente. A gente precisa vencer, na verdade, a nossa mente, né? O nosso coração precisa vencer a nossa mente, que muitas das vezes a família, né, dando opinião, todo mundo, e a sua própria mente vai agir contra determinações que você tem, que são importantes para você, tá? E, enfim, quem tem qualquer experiência parecida, compartilha aí, coloca nos comentários para a gente explorar em cima, conversar. E outros temas de medo, né, que envolvam medo e mudanças também, que possam aparecer, a gente pode estar comentando nos próximos vídeos. Beleza, galera? É isso aí.